meu nome é Flávia Souza e é um prazer estar segurando esse microfone do Sebrae Delas, esse projeto incrível que apoia, fortalece e incentiva o empreendedorismo feminino em todo o estado de Santa Catarina e também Brasil afora. E entre um pitch e outro, eu trago mulheres muito interessantes aqui para o nosso estúdio para gerar uma troca e, assim, formar um conteúdo muito relevante. Dessa forma, nasce a segunda temporada do Delas Convida. Mulheres, muitíssimo obrigada por estar aqui conosco. Vai ser um prazer ouvir vocês. E eu começo perguntando ou trazendo essa questão para a Geórgia. Geórgia, como é que é poder transformar e impactar o mundo através do trabalho que tu faz? É incrível, né? Dizem que não tem coisa mais maravilhosa do que trabalhar com o que se gosta, com o que se ama. E é exatamente isso que a gente está fazendo. Trabalhar para mudar a vida das pessoas, para mudar a vida das mulheres. A Gerência de Empreendedorismo Feminino, Diversidade e Inclusão foi criada agora nessa gestão do Sebrae Nacional, justamente para fazer esse trabalho voltado para as mulheres, para as pessoas negras, para as pessoas indígenas, pessoas com deficiência, para as pessoas 60+, pessoas LGBT, porque esse público precisa de um atendimento diferenciado, precisa de um olhar diferenciado. E é este olhar que o Sebrae Nacional busca dar para todas essas pessoas. Muito bacana. Renata, Santa Catarina foi um dos estados piloto aí para iniciar esse programa, né? Como é que é esse caminhar em direção a essas mulheres aqui de Santa Catarina? O que tu tem visto dos impactos aí do nosso estado sendo um estado piloto nesse grande projeto? Olha, Santa Catarina, realmente, como você disse, né, foi um dos 10 estados pilotos que a gente começou em 2019 o programa, então vocês são muito parceiros desde então e, sem dúvida, saiu na frente, né? Então, a gente sabe que começou ali em Florianópolis com o piloto, depois já foi né, se espalhando para as outras regionais do estado. A gente nota que Santa Catarina tem um protagonismo muito grande, principalmente no que a gente costuma dizer que é a grande cereja do bolo do Sebrae Delas, que é o foco nas competências socioemocionais. Então, trabalhar a liderança, a autoconfiança, a negociação, a persuasão, porque a gente sabe que são esses os assuntos que, geralmente, as mulheres acabam tendo um pouco mais de dificuldade, não por elas, mas pelo preconceito que a sociedade, infelizmente, ainda em 2024, tem quando uma mulher é uma líder de negócios. Então, o Sebrae Santa Catarina é não só pioneiro, como também de excelência, e esse evento maravilhoso que a gente está vendo aqui só mostra isso. Exatamente, o Sebrae Delas, os programas trabalham muito a questão das soft skills, essas habilidades comportamentais essenciais para qualquer mulher de negócio, para qualquer mulher que deseja aí dar uma virada na sua vida. As trilhas são muito pensadas nisso, né? Então, isso é super interessante. Margarete, olhando do alto, né, Sebrae Nacional, como é que você enxerga a dimensão desse impacto, né, não só para Santa Catarina, mas como isso reverbera, né, para o Sebrae Nacional, nacionalmente falando aí? Olha, para nós é uma grande alegria podermos estar dando o protagonismo que essa pauta merece. O Sebrae Nacional, nessa nova diretoria, tem dado todo um protagonismo a essa pauta da diversidade, da inclusão e da inovação, principalmente olhando para cada um dos segmentos da sociedade. Claro que o Sebrae sempre fez isso. O Sebrae Delas é um exemplo dessa preocupação do Sebrae com o empreendedorismo feminino. Mas hoje nós temos muito mais do que um programa. O Sebrae Delas é um programa do Sebrae. Nós temos agora uma gerência que nós criamos para pensar políticas voltadas para esses segmentos, os diversos segmentos da sociedade, para modelar nossos produtos, nossas soluções para cada um deles. Cada um precisa ter o seu produto direcionado. Empreender é igual para todo mundo, é igual para todo mundo. Tem uma base igual para todo mundo. Mas é o cuidado com a especificidade. É entregar um produto customizado para cada segmento. A necessidade de uma jovem de 16, de 24 anos para empreender não é a mesma de alguém 60+. Como a de uma mulher negra ou preta não é a mesma coisa de uma mulher branca. A dificuldade são como
capas, né? Capas não de proteção, mas de vulnerabilidade de cada um desses segmentos. Então, hoje nós temos, inclusive, orçamento próprio, destinado para este público, para este segmento, que antes era, vamos dizer, diluído dentro dos nossos programas, dos nossos projetos e dentro dos nossos orçamentos. Então, hoje, é um olhar específico, é dar aquele olhar cuidadoso que cada um desses segmentos precisa. É muito legal ver e ver acontecer no Brasil inteiro. Ver acontecer aqui em Florianópolis, ver acontecer lá no meu Nordeste, lá no Acre, acontecer da mesma forma. Então, é muito bacana. E Florianópolis, com toda essa vocação para a inovação, tem trazido muitos insights legais para a gente. Legal, é aquele olhar personalizado para as diversas camadas que a gente tem, que a gente sabe quando a gente fala de mulher, a gente tem muitos recortes que precisam ser olhados especificamente, né, para impulsionar essa mulher a ter mais conhecimento, ter mais habilidade para navegar nesse mundo, né? Renata, inclusive existe aí o prêmio Sebrae Mulher de Negócios, né, que é uma iniciativa que vai valorizar, impulsionar essas mulheres que diariamente estão lutando aí para ter sucesso nos seus empreendimentos. Explica um pouquinho para a gente como é que é esse prêmio. Olha, o prêmio é uma iniciativa do Sebrae que desde 2004, ou seja, a gente está fazendo aí já 20 anos, né, no prêmio, a gente joga luz na história de mulheres inspiradoras. Como a gente sabe que muitas vezes as barreiras para as mulheres empreender começam lá na infância, quando a gente escuta que isso não é coisa de menina, isso não é profissão de mulher, isso não é jeito de menina falar e tal. Quando a gente joga luz nas histórias dessas mulheres, fala, olha, ela é da sua região, ela é mais ou menos da sua idade, olha, ela está empreendendo com algo que você gostaria como setor, né? Enfim, a gente começa a trabalhar nas mulheres a questão da autoconfiança, porque se a gente não se vê, não se imagina, não sonha estar num lugar, é difícil a gente chegar lá, né? Claro que não basta só se imaginar e sonhar. Então, o Prêmio Sebrae Mulher de Negócios tem esse objetivo, jogar a luz em histórias inspiradoras para poder inspirar outras mulheres. Hoje a gente trabalha com 5 categorias no prêmio, mas antes nós tínhamos 3, esse ano teve essa inovação, né? A diretora Margarete que inseriu essa inovação. Nós trabalhamos com pequenas empresas, microempreendedoras individuais, temos também a categoria produtora rural e as 2 novas que são Mulheres, Ciência e Tecnologia e Mulheres e Negócios Internacionais, que são espaços que a gente ainda vê aí muitas barreiras para as mulheres, então, portanto, a gente precisa direcionar esse fomento. Exatamente, para a gente conseguir alcançar essas mulheres nesses espaços que ainda falta aí, digamos, a nossa ocupação, essas iniciativas são fundamentais. Georgia, quando a gente fala aí de diversidade e inclusão, né? Porque a gente também está num evento aqui que respira inovação também. A gente sabe que é impossível falar de inovação sem falar de diversidade e inclusão, né? A gente já derrubou muitas barreiras nesse sentido. Mas quais que você ainda acha que a gente precisa colocar bastante energia para derrubar ainda? Bom, de fato, a gente derrubou uma grande barreira, que foi a de colocar o assunto na mesa, né? De conversar sobre, de avaliar a situação e refletir sobre. Então, a própria criação da gerência para o Sebrae trouxe, né, esse novo olhar, como eu falei no início. Mas a gente precisa agora, a gente tem feito diversas pesquisas, a gente tem feito estudos avaliando a situação de cada um desses segmentos, justamente para incluí-los, né, para que eles se sintam pertencentes. Pra você ter uma ideia, as pesquisas que a gente faz, as avaliações que a gente faz com mulheres, com pessoas trans, LGBT, mostra que muitas sequer se consideram empreendedores. Para eles não são empreendedores. Não, eu estou fazendo um bico, eu estou resolvendo. Então, o que a gente precisa fazer? Qual que é o obstáculo? É a gente pegar as informações que a gente está coletando, é a gente pegar os nossos dados, é a gente pegar aquilo que a gente tem e transformar em política, em política pública, em produto, em projeto, em ação que chegue, que faça mudar realmente a vida dessa pessoa. E que essa pessoa se aproxime cada vez mais, né, assim, se empodere cada vez mais do seu lugar, né? Então, para nós, hoje, o grande obstáculo é a gente implementar essas políticas a partir dos dados, a partir das informações que a gente tem. Claro
Existem obstáculos culturais, né, que a gente vai vencendo aos poucos. Mas à medida que a gente tem conhecimento, que a gente tem informação, é possível, sim, a gente mudar essa realidade. Daí a importância da gente saber sobre dados, né? E tomar decisões baseadas em dados que vão, com certeza, nos levar no lugar onde a gente precisa, né? Porque muitas vezes a gente fica tomando decisões aleatórias sem um embasamento fundamentado, né? Margarete, vamos falar um pouquinho de planos para o futuro. Onde é que você acha, ou onde é que você espera, que o Sebrae delas vai chegar? O que a gente ainda tem para conquistar? Olha, primeiro nós precisamos conquistar realmente o espaço que nós podemos conquistar. Hoje nós temos cerca de 34 milhões de empreendedores no Brasil e nós somos 30 e poucos por cento, 34,5%, 35% desses. Nós sabemos que existem muito mais mulheres que estão empreendendo e, como a Georgia disse, não se consideram empreendedoras. Elas acham que estão fazendo um corre, fazendo um bico e não se formalizaram. Como não se formalizaram, elas ficam às margens das políticas públicas. Então, nós precisamos trazer mais. E as pesquisas indicam o seguinte, que realmente o futuro do empreendedorismo é feminino, porque na pesquisa de intenções de empreender, as mulheres estão bem na frente, o nosso número é bem maior. Então, a continuar nesse caminhar, já nós estamos aí metade, e quem sabe até superando isso, dando essa cara feminina para o empreendedorismo. Nós precisamos que o empreendedorismo feminino seja visto com a especificidade que ele tem. Então, incrível que, por exemplo, empréstimo para mulher seja mais caro que para homem. Financiamento para mulher, o juro é mais caro 4% que para homem. É incrível que produtos que são tipicamente da cadeia produtiva das mulheres, como os produtos de beleza, sejam vistos como supérfluos e sobretaxados, né? Chamada taxa do luxo. Então, tem algumas questões que nós precisamos avançar muito em termos de legislação, mas em termos também de engajamento das instituições públicas. Nós precisamos que as instituições sejam realmente democráticas, olhando para as mulheres dentro da necessidade delas. Nós precisamos que equidade seja vista como realmente política necessária para o desenvolvimento do empreendedorismo feminino. Então, o que eu vejo? Vejo mais mulheres em empresas, como CEOs, como chefes, como líderes. Nós precisamos desse olhar diferenciado da mulher na liderança, mais voltado para o social, mais voltado para a fraternidade, mais voltado para o soft skill, como você falou no início. Então, o que eu espero ver é isso, o empreendedorismo no altar, no patamar que ele merece estar. Veremos. Georgia e Renata, o que para vocês, aí Margarete trouxe um pouquinho de futuro, né? O que para vocês a mulher empreendedora precisa saber sobre o futuro? Bom, acho que aqui é o foco no digital, né? A pandemia acelerou esse processo de digitalização do seu negócio, de vender pela internet, de conhecer e de interagir com seus clientes pelo digital, e isso é muito forte. A gente vê que as mulheres já estão bastante digitalizadas em termos de negócios, plataformas de e-commerce, mas ainda tem um espaço para a gente andar, que é nos negócios que usam tecnologias mais disruptivas, como blockchain, como inteligência artificial, como Big Data. E as barreiras, de novo, vêm lá de berço da infância, quando a gente escuta que meninas são melhores em humanas e meninos são melhores em matemática. Então, a gente ainda vê poucas mulheres nas carreiras das exatas, nas engenharias, também por motivos culturais. Então, por isso, o Sebrae também atua muito trabalhando com as startups, trabalhando com políticas que estimulem mais mulheres nas exatas, porque a gente sabe que quando a gente tem mais mulheres na tecnologia e na inovação, a gente consegue ter mais inovação, porque diversidade é a mãe da inovação, né? E, claro, empresas mais competitivas. É fundamental para escalar, para conseguir mais mercados, para conseguir mais clientes, ter bastante tecnologia e inovação embutida no negócio. Então, este é um desafio que a gente tem trabalhado e a gente está bastante confiante. Bom, claro, né? Corroborando o que a Renata acabou de falar, a inovação é realmente o futuro. Mas a gente, para o futuro mais imediato,
a gente precisa pensar no futuro dessas mulheres com recursos, com financiamento, com investimento nos seus negócios. Então, assim, educação financeira e, principalmente, acesso ao crédito para essas mulheres, para que elas possam tirar suas ideias do papel, colocar as suas ideias em prática. Para isso é preciso dinheiro. Então, a gente precisa superar essa barreira dos juros mais altos e a gente precisa abrir a mente do mercado financeiro para investir nas mulheres, fazer investimentos em mulheres, facilitar o acesso dessas mulheres aos recursos necessários para que elas possam colocar em prática as ideias, colocar em prática aquilo que elas planejaram. E a gente vê aqui, neste evento, o toque feminino, o quanto que ele faz a diferença. Nós tivemos aqui no Startup Summit, e nesse mesmo espaço, foi um evento maravilhoso, grandioso, igual a este. Mas não com esse mesmo olhar, não com essa mesma delicadeza, não com esse mesmo cuidado, não com essa mesma beleza. A gente vê o toque da mulher fazendo as coisas melhores acontecerem. E é isso que a gente espera que essas mulheres tenham a força e o recurso necessário, o financiamento necessário para que elas possam voar. Muito bom. Realmente, esse aqui é um evento feito de mulheres para mulheres. A gente sente o cuidado com cada detalhe aqui, Quem tem a oportunidade de estar circulando por esse evento não deixou de ser impactada, eu tenho certeza. Mulheres, muitíssimo obrigada, foi muito inspiradora essa conversa com vocês. É muito bom poder saber que tem grandes mulheres olhando pela gente e eu quero agradecer por tudo que vocês têm feito por nós. Com certeza, se a gente está mudando aí muitos cenários, muitas realidades, é porque tem mentes aí muito preocupadas, envolvidas e colocando uma energia de corpo e alma para que esse propósito seja possível. E você corre para as nossas redes sociais, não deixe de nos seguir, aproveite também e baixe o aplicativo do Sebrae Delas, Conexão Comunidade e Negócios, em alguns cliques. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau!